Oi, gente! Estamos aqui mais domingo no programa Por que Católico e hoje nós vamos falar sobre os dogmas marianos. Falar sobre os dogmas marianos é muito difícil, porque são assuntos muito importantes para nós, mas também ele tem a sua complexidade. Então a gente vai falar dos quatro, a cada programa a gente vai trazer um dogma, né? São 4 dogmas ao total. Então a gente tem a maternidade divina, a virgindade perpétua, a assunção de Maria aos céus, e a Imaculada Conceição. Hoje a gente vai falar especificamente da maternidade divina, mas antes, o que são dogmas, né? Dogmas são verdades de fé incontestáveis. Então, são preceitos trazidos pela nossa igreja e que a gente acredita e tem que se manter firme e fiel nessa crença. Por mais que ultrapasse o nosso entendimento, às vezes a gente não compreende, ou às vezes é um pouco difícil, né, para a compreensão humana, mas a gente tem que ter na nossa cabeça que a divindade de Deus, ela ultrapassa realmente qualquer entendimento. Então, os dogmas da igreja, né, todos os dogmas, a gente tem mais dogmas além dos dogmas marianos, né? Todos eles são verdades de fé incontestáveis. E esses 4 pertencem à Virgem Maria, né? E hoje a gente vai falar sobre a maternidade divina e eu tô aqui com a minha amiga, minha irmã de alma, Thaís Nascimento. Thaís, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Então, a gente, para começar falando da maternidade divina, eu vou ler a passagem de Lucas e aí a gente vai comentando, né? Sim. Então vamos lá. Lucas, capítulo 1, versículo 39. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois, quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, Thaís, se você quiser começar falando pra gente sobre essa parte da passagem, pode começar. Bom, nós católicos, nós sempre gostamos de embasar tudo que a gente fala na verdade, que é a Bíblia. Então, essa passagem, quando Maria visita a sua prima Isabel, é uma passagem que deixa muito claro que Isabel, desde já, reconhece que Maria tinha no seu ventre Jesus, né? E que Jesus era Deus. Porque na saudação que Isabel dá a Maria, ela fala, né? Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? E isso é muito bonito, porque isso já responderia por si só qualquer tipo de questionamento que houvesse, né? Que surge desse dogma da maternidade divina. Depois também, lá em Mateus 1, 23, quando o anjo Gabriel aparece a José para dizer para ele que Maria conceberia um filho através do Espírito Santo e que ele seria o Emanuel, que significa Deus conosco. Então tá aí mais uma prova de que Jesus é Deus. Então, a maternidade divina,
é um dogma, né, mariano, que foi o dogma mais antigo, que surgiu através do concílio, que foi, na verdade, foi amadurecido e promulgado, né, porque já é uma verdade que a igreja acredita desde sempre. Lá do ano 431, lá no concílio de Éfeso. Então, é um dogma muito antigo e surgiu por quê? Por que existem os dogmas, né? Os dogmas, eles existem, eles são verdades de fé, igual a Carol comentou, que são amadurecidas e promulgadas pela igreja. Sempre quando surge uma heresia, alguém afirmando uma coisa que não é verdade, a igreja ela se reúne em concílios. E através desses concílios, existem algumas verdades que são amadurecidas e promulgadas dogmas. Então, nessa época, Nestório, que era um bispo, ele falava que Maria não era a mãe de Deus, Maria era a mãe de Jesus, e ele afirmava isso. Então, a igreja, para responder a essa heresia, ela se reuniu no concílio de Éfeso e promulgou esse dogma da maternidade divina. E eu acho muito bonito, porque hoje, né, quando a gente reza Ave Maria, Santa Maria, a gente está afirmando isso, né? Santa Maria, Mãe de Deus. Então, é uma pena, né? Muitas pessoas ainda afirmarem de que Maria não é Mãe de Deus, e sim Mãe de Jesus. Se nós temos respostas bíblicas, depois nós temos, né? Graças a Deus, nós somos católicos, nós temos o Sagrado Magistério, que nos ajuda, que nos ilumina, e temos o Catecismo da Igreja Católica, que também nos ajuda, nos responde, né, várias dúvidas. Também. Então, até tem um parágrafo, né, Carol, que fala que Maria é a Theotokos, né? Eu vou ler para vocês o parágrafo que ela está falando, é o 495 do Catecismo. Quem tiver o Catecismo em casa pode olhar. Denominada nos Evangelhos a Mãe de Jesus, Maria é aclamada sob o impulso do Espírito desde antes do nascimento do seu filho como a mãe do meu Senhor. Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e se tornou verdadeiramente seu filho, segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. Aí fala que é a Theotokos, né? Mãe de Deus. Quando a gente fala de maternidade divina, igual a Thaís falou, sempre tem pessoas que ainda afirmam, mesmo dentro da Igreja, né? Que ainda afirmam essa heresia, né? Igual eu falei no começo, eu entendo que algumas coisas são difíceis da gente compreender pela nossa consciência limitada que a gente tem, né? Só que quando a gente pede a luz do Espírito Santo para que a gente compreenda essas verdades de fé, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida nenhuma de que Jesus é o nosso Senhor e que Maria é, sim, a Mãe de Deus. Porque, olha para você ver como que tá tudo interligado, né? Aí, na maternidade divina, já puxa o dogma da Santíssima Trindade. Sim. Né? Que fala, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é muito bonito ver nessa parte de Maria, porque quando a gente fala de maternidade divina, a gente vê que Deus agiu sobre ela em todas as formas. O Espírito Santo desceu sobre ela, ela gerou o Filho, né, o Filho de Deus, e ela tinha Deus ali com ela todos os dias, né, da vida. Ela era uma serva muito, muito fiel de Deus. Então o Espírito Santo agiu sobre ela em todas as suas faces, né, vamos falar assim. Thaís, agora eu queria que você falasse para nós sobre a sua maternidade. Você comentando, só voltando um pouquinho, você falando, né, na questão da Santíssima Trindade, tem lá no comecinho da carta de João também fala, né? João fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, assim, mais uma prova, né, de que Jesus é Deus. Então, se a gente for parar para pensar, não tem como ter dúvidas sobre isso. Então, é muito bonito pensar nisso. Agora, assim, pensando na minha maternidade, eu e a Carol, a gente tem uma amizade muito grande, eu acho que transcende até o nosso entendimento, né? E eu fiquei muito feliz quando você me convidou para falar, ainda mais sobre um dogma da maternidade divina, para falar de Maria, né? Porque acho que a nossa história de amizade, ela se resume muito em Maria. Sempre quando a gente vai fazer alguma coisa que tem Maria, que é relacionada a Maria, parece que, não sei, eu acho que já é Maria iluminando, né? É uma amizade mariana. A gente fala que a gente é irmã de alma, né? Então, é como se Maria nos unisse cada vez mais. E cada vez mais que nós falamos de Maria, parece que a nossa amizade é cada vez mais forte. Fortalecida. E viver a maternidade sempre foi um sonho muito grande para mim, porque eu sempre pedia para Deus que eu queria casar, ter uma família e que eu queria poder gerar filhos para Deus. E essa era a minha oração que eu sempre fazia, que se Deus me permitisse gerar filhos para Ele. Então, quando eu engravidei do João Emanuel, foi uma graça muito grande e quando eu penso na maternidade em si, não tem como pensar na maternidade e não ver o milagre de Deus acontecendo, sabe? Você vê que dentro de você tem uma vida se formando, tem um ser humano aqui dentro, crescendo, né? Como se diz, com a sua corrente sanguínea, com as suas vitaminas, com tudo que você se alimenta. E é claro que, né, eu por si só jamais seria capaz de gerar uma vida. Então, assim, não tem como não falar que é a ação de Deus em mim. Quando uma mãe gera um filho, isso é graça de Deus. É impossível alguém ver uma mãe, uma mulher grávida e não enxergar o milagre de Deus. É milagre de Deus. Não tem outra explicação. Até mesmo para aqueles que não acreditam. Até mesmo para aqueles que não acreditam. Deus se manifesta na vida da gente de várias formas, né? Então, assim, acontecem coisas na nossa vida diariamente, no ordinário, né? É uma coisa que a gente sempre conversa muito, que às vezes a gente busca Deus no extraordinário, mas Deus está no ordinário da nossa vida, no dia a dia. E tem várias coisas que, se a gente for parar para pensar, é milagre de Deus. Então, o nome João Emanuel veio de uma forma muito bonita, que um dia na missa, o Tiago, meu marido, ele, na hora da consagração, ele virou para mim e falou assim: a gente vai ter um filho que vai se chamar João Emanuel. E eu nem sabia que estava grávida nessa época. E aí eu, na hora, olhei para ele e falei assim: mas a gente nunca tinha conversado sobre esse nome. E aí ele me falou: mas é Deus que me falou. E aí, na hora, eu só fiquei quieta, não falei nada. E depois de um tempo eu descobri que estava grávida. E desde então, é claro, ele não falava isso, né? Nem para mim ele falava. Mas ele depois que a gente descobriu que era menino, ele disse que desde então ele já tinha certeza de que era um menino. Até no dia da revelação ele levou um tercinho, né? Azul no bolso, escondido. E aí João, né? João Batista, aquele que veio para preparar o caminho, filho de Isabel, e Emanuel, né? Que nessa própria passagem de Mateus diz que Emanuel significa Deus conosco. Então não tinha como ser outro nome. Sim. Né? Sim. Thaís, e o que você espera? O que você espera depois da chegada do João Emanuel? O que você espera para ele? Essa pergunta é difícil. A gente fica brincando, né? Ah, meu filho vai ser assim, meu filho vai ser aquilo outro. Mas esses dias eu estava conversando com o Tiago e acho que a única coisa que eu espero realmente é que ele entenda o amor que Deus tem por cada um de nós e que ele seja uma pessoa que
que viva essa verdade da fé, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu espero do fundo do meu coração. Eu espero ter forças para poder criar ele dentro da igreja, para poder ensinar ele o caminho da verdade. E eu espero do fundo do meu coração que ele siga. É claro que tem coisas que não estão no nosso controle, 100%, né? Não dá para eu falar e afirmar que ele vai ser uma pessoa da igreja, que vai seguir, que vai ser fervoroso, mas eu espero do fundo do meu coração que ele seja uma criança que participe, que busque a Deus, até porque desde quando eu engravidei, eu já consagrei, né, o João Emanuel a Nossa Senhora, então eu acredito que ela vai pôr a mão, vai dar certo. E é isso. O resto, eu acho que as coisas no dia a dia a gente vai buscando, vai pelejando, né? Eu não sei como é ainda viver essa experiência de ser mãe, né? Eu sei o que é aqui, dentro da barriga, né? Mas depois vai ser tudo novo ainda. Sim. Mas eu conto muito com a iluminação de Deus e é isso que eu peço todos os dias para Ele. Muito bem. Queria muito agradecer a sua presença aqui hoje. Falar que eu sou extremamente grata pela sua vida, extremamente grata pela vida desse anjo. E muito obrigada mesmo por tudo. Eu que agradeço. Eu sou muito grata pela nossa amizade, amém, pela nossa irmandade, né? Amém. Pessoal, então hoje a gente falou um pouquinho, né, sobre a maternidade divina e espero que na nossa pequenez, né, vocês tenham conseguido absorver, né, alguma coisa. Lembrem-se sempre de que se algo for difícil de compreensão, não só dos dogmas da vida de um modo geral, se for difícil de compreender, que a gente possa contar com a luz do Espírito Santo nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vejo vocês no próximo domingo aqui na Mavre TV.